Olá pessoal, eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe, e venho trazer mais um livrinho maravilhoso para a gente poder analisar, tá? Esse livro faz parte da coleção Orixás da editora Palas. Sei, já falei muito mal dessa editora, mas para este livro aqui eu acho que eles acertaram bastante, mas não por causa da editora, mas por causa do escritor, o Wagner Gonçalves da Silva. Ele, junto com outros escritores, já lançaram muitos livros bacanas sobre orixás, sobre a cultura africana e indígena no Brasil, tá? Esse livro é o Exu, a coleção fala de Exu Oxalá, só que esse aqui é o livro sobre Exu. Esse livro, pessoal, ele é um livro, pode reparar que eu já marquei bastante coisa nele, tem muita coisa importante. O Wagner, ele faz um trabalho importantíssimo trazendo Exu em várias diásporas, em vários contextos, em vários cultos. Ele não está aqui narrando Exu para nós como entidade ou como orixá ou como divindade ancestral africana e urbana. Não. Ele traz Exu de uma forma geral. Segundo ele, na apresentação aqui do livro, ele fala que esse era o material que ia ser usado por outro historiador em um outro livro de pesquisa. Só que acabou que o conteúdo desse outro historiador ficou muito extenso e não coube todas essas informações. Então, quando ele foi convidado a fazer o livro Exu na coleção Orixá, ele viu com essa disposição de colocar todo esse material de pesquisa em um único livro que agora está disponível para nós. O meu conselho para quem lê esse livro aqui é o seguinte: se desarme de sua religiosidade. Sim, religiosidade no negativo. Por quê? Como disse, ele não está trazendo Exu como um símbolo religioso somente. Ele está trazendo Exu como símbolo social, como símbolo de movimentos da sociedade em torno do culto africano. Aí você vai ver Exu em Cuba, você vai ver Exu em terras iorubás, você vai ver Exu no Brasil, em várias regiões do Brasil, Exu em diversas religiões diferentes. Então é muito importante que você desarme de sua religiosidade para que você possa compreender com um olhar historiador. E depois de você ter todas as informações, você vai colocar dentro do seu culto da melhor forma possível. Até porque o Wagner, ele traz muitas coisas interessantes que desarma muita teologia idiota que nós vemos na Umbanda, no Candomblé, muita coisa assim, não é coisa dos antigos não, por falta de informação, coisa de gente nova que usa da informação para manipular os outros, tá? Então assim, eu separei alguns trechos aqui para você ficar mais curioso em adquirir e ler esse livro. Por completo, o livro é bom, mas eu separei só alguns trechos para que nós possamos dar uma discutida, dar uma avaliada realmente se é o livro para você ou não. Que eu tenho certeza que esse livro aqui, de 100%, se os macumbeiros lerem, 90% vai jogar fora. Porque, infelizmente, tem muita informação aqui que ele não vai conseguir assumir que ele está de uma forma errônea, cultuando uma coisa que realmente ele não sabe. Então, eu tenho certeza que 90% dos macumbeiros jogariam esse livro fora, mas que salve esses 10%, que salve essas 10 pessoas, esses 10% de pessoas que leriam e iriam entender o que o Wagner está transmitindo aqui. O que me admira muito, porque a editora Palas, ela tem um histórico de meio que podar a narrativa dela em torno das religiões que ela publica. Então o livro vai de contra a muitos outros livros que eles já publicaram, tá bom? Vamos começar. Vamos ver aqui, ó, o primeiro trecho aqui, ó, na página 18, aqui, ele fala o seguinte, ó: para muitos adeptos do Candomblé, por exemplo, o Exu que a Umbanda cultua seria um espírito de morto, um Egum, e não um orixá de origem africana. Isso é muito importante porque existe a mentira, a falácia na Umbanda moderna, esotérica, e essa que se populariza pela internet, que Egum é espírito ruim. Não, Egum é espírito.
E o culto africano, o culto ao orixá é anti-egum. É por isso que no processo de iniciação você passa por procedimentos para que não haja influência nenhuma de espíritos em seu corpo, porque uma divindade vai passar a habitar o seu corpo. É por isso que você usa contra egum. Egum é uma palavra que não vai dizer se o espírito é bom ou ruim, mas sim que é espírito. Existe o egum bom e o egum ruim, mas por orixá, egum é egum, e egum deve permanecer longe. Então, para os adeptos do candomblé, os espíritos, não só o Exu, mas todos eles, aqui no caso ele cita só o Exu, são espíritos de gente morta. Então, egum, se é egum, vai embora junto com o ebó. Tá? Então, ele deixa isso muito bem claro, isso é importante porque quebra a narrativa do Rubens Saraceni, que diz que todas as entidades de Umbanda são orixás. Tem o orixá Exumirim, o orixá Pombogira, o orixá Preto Velho, para você ver o tamanho da falácia, o tamanho da ignorância da pessoa. E sabemos que o candomblé é muito mais antigo que a Umbanda, então vamos respeitar a hierarquia da sabedoria ancestral. Aí aqui na página 19, ele acrescenta da seguinte forma: certamente, do ponto de vista de uma religião, todas as outras podem estar erradas, e só podemos escapar deste círculo vicioso se deslocarmos nossos olhares para o interior do outro sistema e tentarmos alcançar sua visão de mundo típica nos seus próprios termos. Isso quer dizer o quê? O que eu acabei de dizer. Existem vários autores, várias pessoas, vários sacerdotes, eles só conseguem ver as outras religiões a partir do seu prisma. Eu, como umbandista, eu vou ver o cristianismo da minha forma, do meu prisma. Mas se eu quiser compreender o cristianismo, eu tenho que entrar dentro do contexto, eu tenho que pegar o centro de tudo isso e estudar a partir daquela cosmovisão central. Eu, por fora, o Gesley umbandista vendo o cristianismo. Se eu quiser adentrar de verdade o cristianismo e até ser autoridade para falar sobre, eu tenho que estar lá dentro. Não como praticante. Se praticante, melhor ainda, mas como observador despido da minha religião, que seria a Umbanda. Infelizmente, muitos sacerdotes não fazem dessa forma quando vai falar de orixá, quando vai falar de algumas entidades da Umbanda e da própria Umbanda também. Mesmo sendo da própria Umbanda, eles não conseguem se despir disso para poder falar. Então acabam falando de um papel, de uma posição que somente ele enxerga. Aí surgem várias contradições, várias falácias, várias mentiras, várias enganações, várias fantasias, a qual essas pessoas ficam replicando para convencer as pessoas desinformadas que aquela mentira é verdade. E acaba sendo o mesmo, visto a manifestação do Exumirim atualmente, que sempre foi uma entidade única, um falangeiro, agora já é uma linha de trabalho que vai completamente contra o entendimento da Umbanda em questão do espírito infantil. Toda mentira contada várias vezes, ela vai se tornar verdade, mesmo não distorcendo a verdade. Claro que vai ter os grupos minoritários que vão ainda insistir na verdade, mas quando a maioria fala, infelizmente, a minoria que está dizendo a verdade passa a se tornar o mentiroso. Isso é muito preocupante porque as religiões não surgiram para agradar o homem de forma nenhuma. A religião vem para confrontar o ser humano. Vamos dar uma olhadinha no cristianismo, por exemplo. Atualmente, ele é usado para impor ideologias, impor ideias, impor verdades, impor caráter incorrupto. Tipo assim, eu sou crente, então você tem que confiar em mim. É impossível ser corrupto sendo eu crente, sendo eu cristão, entende? Então o cristianismo ele passa a ser isso, mas na verdade o cristianismo ele é uma religião de confronto, onde coloca o cristão, coloca o ser humano para refletir sobre os seus atos, porque os seus atos ele aflige a sociedade, aflige o caráter de Deus. E não um caráter de julgamento. A Umbanda da mesma forma, o Candomblé da mesma forma. Se a sua religião não está te confrontando, se está confortável demais para você, pode ter certeza que você está se alimentando de mentiras, a qual está te deixando obeso espiritualmente. E logo você não está evoluindo, você não está desenvolvendo, você não está mudando em nada, uma vez que a sua religião é um monte de passar pano. E assim vai para muitas mentiras dentro da Umbanda. Como é que eu vou falar para uma pessoa, se eu quero vender para ela produtos voltados para o orixá, que não existe orixá na religião dela? Então é muito mais fácil eu aderir a essa mentira
e concordar com ela que existe sim orixá na umbanda dela, que existe sim a manifestação legítima dessa energia lá na vida dela, sem precisar passar de preceito nenhum imposta por esse orixá, e que tá tudo bem, porque ela vai comprar a velhinha comigo, ela vai comprar o defumador comigo, ela vai comprar a apostila comigo, ela vai comprar livro, curso e assim vai. Então o mercado, novamente, ele dita a verdade e a mentira na umbanda. Tente saber, se a religião não está confrontando o seu caráter, o problema não é você, o problema é sua religião. Se a religião está confrontando o seu caráter e você negligencia tudo que a sua religião fala, aí o problema é em você, não é na sua religião. O autor ainda continua, na página 20, essa questão. Ele coloca assim, ó, como já disse, aquele que crê em uma data religião é ao mesmo tempo um ateu para as centenas de outras religiões que existem no mundo ou um herege, pois não acredita naquilo que a data religião professa. Aliás, o próprio Exu nos ensina algo sobre isso. Aí tem uma mitologia aqui, tem um mito, né? Uma história sendo contada sobre Exu, que eu não vou dar o spoiler, você tem que comprar o livro para você ler tudo, né? Novamente, você acaba se tornando cego. E nós não podemos ser assim, uma vez que somos umbandistas. Claro que a gente vê isso em outras religiões, mas nós como umbandistas não podemos ser assim. Isso também não quer dizer que eu como umbandista tenho que trazer para a minha umbanda todo tipo de teologia para fazer sentido o que eu creio. Não, eu posso analisar, eu posso avaliar, eu posso estudar, porque em tudo há sabedoria, mas nem tudo é aplicado na minha vida, nem tudo é aplicado no meu culto, porque até o culto de umbanda, quimbanda, catimbó, telecô, tambor de mina, esses cultos de ancestralidade espiritual, elas têm um contrapeso gigantesco com o cristianismo que é imposto mesmo não sendo cristão, tá? Não pensa que você não pensa como um cristão porque você pensa porque você foi colonizado por cristão, tá? E aqui na página 21, ele continua. Ou seja, cada grupo ou pessoa tem o seu ponto de vista e a verdade, ainda que seja uma só, pode ser vários lados. Ele cita aqui várias fontes e é muito importante que você leia, até porque eu estou lendo somente trechos, tá, pessoal? Eu não estou lendo o capítulo inteiro para vocês. São trechos que eu selecionei achando ser importante. Ele coloca assim, ó. Neste livro, o que se propõe não é atingir a verdade de sobre Exu, mas fornecer alguns lados ou pontos de vista por meio das quais se poderia caracterizar seu culto no Brasil, principalmente no candomblé e na umbanda, as duas denominações mais conhecidas nacionalmente entre as religiões de origem africana. Nesse sentido, longe de querer esgotar o tema, pretende-se apenas introduzir o leitor, por meio de uma sistematização escrita e inevitavelmente limitada e redutora, em um vasto universo místico e religioso na qual a oralidade, a prática comunitária, o segredo ritual e as formas tradicionais de aquisição e transmissão de saber ainda desempenham grande papel. Ou seja, o que quer dizer tudo isso? Que o que ele está dizendo é o que ele pegou, o que ele está transmitindo foi transmitido anteriormente oralmente, porque é assim que se aprende nas religiões de matriz africana, assim como a Umbanda. O próprio historiador Wagner, ele deixa isso muito bem claro, que a Umbanda é sim de origem africana, diferente do que os pensadores esotéricos vão tentar narrar que surgiu aqui a partir de 1908, como você já sabe a minha opinião sobre isso, porque toda vez eu falo a mesma coisa, né? Então o historiador mais uma vez aqui trazendo que a Umbanda, assim como o Candomblé, é de matriz africana e tem a sua origem ali em África. E ele deixa muito bem claro que a forma escrita, a forma desse livro é muito limitada, tamanho é o poder mítico dessa divindade, de uma única divindade, de um grupo gigantesco de divindade, é muito pequeno, visto que a forma correta de se transmitir esse conhecimento
é na oralidade, na tradição, ou seja, você tem que viver, você tem que ouvir os mais velhos, você tem que buscar os mais sábios da religião para que você consiga entender, compreender essa divindade. A oralidade e a tradição de matriz africana, as tradições, né, elas são passadas de geração em geração a partir da oralidade. Se você se formou na internet, meu amigo, desculpa, você não tem força nenhuma, você não tem credibilidade nenhuma. Ah, mas é a evolução. A evolução também acontece dentro dos terreiros. Falar que não existe evolução dentro dos terreiros é mentira e beirando o racismo, tá? Porque há muita tecnologia, há muita evolução vinda dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, há muita luta que só é compreendida quando você está dentro do terreiro. Tenho muita certeza que se a editora Palas tivesse dado oportunidade de pessoas de terreiro, de história, de ancestralidade para escrever os seus livros, ela seria muito melhor sucedida, com muito menos crítica do que como foi dado palco, dado crédito a pessoas que nunca tiveram de fato no terreiro, apenas pegaram o sincretismo e utilizaram de forma maligna, colocando a sua teologia mística, esotérica, ocultista e convertendo ela para a questão da Umbanda, tá? Visto mesmo até a forma com que era escrito, né? As pessoas escreviam errado, falavam errado o nome dos orixás, o nome das linhas, e depois isso foi se consertando, né? Mas o importante é quem lança primeiro é que tem autoridade, e eles estão com autoridade até hoje, mas graças ao Wagner, muito dessa autoridade está sendo quebrada aqui também. Então, muito obrigado, Wagner, por esse trecho que eu, de certa forma, adorei. Ele vai trazer várias partes aqui contando como Exu vai vir surgindo no Ocidente, né? A partir dos jesuítas em África, depois vem para cá, tal, escravização e tudo mais. Então eu separei só alguns trechos que é muito importante para nós entendermos um pouco mais sobre a visão do Wagner como historiador a partir de Exu, tá bom? Aqui na página 24, ele fala o seguinte: quando seu culto foi descoberto, entre aspas, pelos europeus, iniciou-se um processo na qual a divindade foi associada ao imaginário do mal, da desordem e da representação sexual no período medieval, ao demônio cristão e muçulmano, e posteriormente ao mundo pré-moderno, primitivo, ao imaginário das forças antagônicas da modernidade, entre as quais estava, sobretudo, o pensamento mágico presente nas religiões que não passaram pelo processo da secularização ou burocratização. Ele continua depois, pula um salto aqui, aí ele fala mais à frente. Os ritos pagões, assim visto e condenados pela Igreja Católica na Europa e entre os povos catequizados fora dela, incluíam as cerimônias de fertilização, nas quais era comum o uso de emblemas associados aos órgãos sexuais masculinos e femininos, a denúncia pelo uso de báculos com ervas alucinógenas esfregadas na boca ou na vagina pelos... Eu não sei se isso vai ser legal aqui para o YouTube, mas vamos lá. Isso era esfregado na boca ou na vagina, levou muitas mulheres a serem acusadas de feitiçaria ou de cúpula com o demônio. Aí dá mais um salto aqui no texto e ele continua na página 25. A condenação católica das divindades greco-romanas ou de outras origens associadas à sexualidade e à fertilidade tinha como falsos deuses ou demônios disfarçados foi reeditado à África. Com a descoberta deste próprio priapo negro, cultuado com danças típicas obscenas, danças típicas e obscenas e repletas de gestos extravagantes e diabólicas. Isso foi escrito, esse trecho é escrito por Pierre Verger em 1999, na página 135, provavelmente no livro Os Orixás. A exploração inglês, o explorador inglês A.B. Ellis, em fins dos séculos 19, assim descreve esta associação. Então é uma citação de uma citação que citou um outro livro. Mas, de certa forma, não deixa de ser assim que Exu foram vistos pelos europeus, porque a Inquisição ela começa
A Inquisição, essa condenação das bruxas, do poder da mulher, do poder feminino, do culto aos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, mas muito mais o masculino. Isso vem desde os gregos, os egípcios já faziam isso, mas os gregos vão influenciar os romanos vão propagar isso, e quando a Igreja Católica Apostólica Romana é instalada, ela vai demonizar isso. E essa demonização, no futuro, vai ser aplicado a Exu, a Luvaiá, a Pombodila, a todas as divindades que vão trazer o falo, o órgão genital masculino como símbolo. E toda dança, toda cantiga, toda reza feita para essa divindade ou para essas divindades eram vistas como coisas diabólicas. Então essas pessoas eram condenadas por feitiçaria, por magia negra e por muitas outras coisas que poderiam levá-los até a morte, né? Isso vai ser ampliado quando essas pessoas vão ser sequestradas e transformadas em escravizados, impondo elas o trabalho forçado aqui nas Américas, que os portugueses e os espanhóis e os ingleses eram extremamente católicos. Os ingleses da América do Norte não, eles eram mais protestantes mesmo. Eles vêm da Revolução Luterana. Mas do México para baixo, até chegar a nós, eram católicos. Então eram os cristãos que estavam impondo a sua religião a essas pessoas escravizadas e automaticamente elas eram demonizadas. Isso talvez vai ter menos impacto no Haiti e em Cuba, onde a gente vê que esses cultos são muito mais próximos à África do que, de fato, o Brasil e os demais países aqui vizinhos nossos, tá? Aqui, o Brasil, acho que o Brasil é o mais católico de todos, então essas religiões vão passar por vários filtros, várias limpezas católicas, né? Como diz aqui, a catequização vai ser uma forma de purificar esses cultos. Então, Exu, durante muito tempo, não só Exu, mas todas as divindades a qual o culto era o falo, o órgão genital masculino, era demonizado, então não era praticado aqui. É por isso que quando a gente fala assim, Exu ele vai ser popular, vai se popularizar na década de 90 no Brasil. Sim, ele sempre esteve no Brasil, só que ele sempre foi demonizado, afastado, e pouquíssimas pessoas compreendiam de fato o que era Exu. O próprio Pierre Verger e o próprio Baba King, eu já ouvi isso também da boca de Baba King, que é uma autoridade africana do culto tradicional africano Yorubá aqui em terras brasileiras. Ele fala que o Brasil, o candomblé, tem uma dívida gigantesca com o Exu, porque até a década de 90, muita gente do candomblé também alimentou a ideia de que Exu era o diabo. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco também. Olha, aqui na página 32, ele coloca da seguinte forma: em suma, Exu, quando abre os caminhos dos homens, compartilha com os santos católicos a qualidade ditas como do bem, mas quando lhes fecha os caminhos, ele é do mal, e é comparado às legiões de demônios que impedem o acesso dos homens aos bens do céu. Mas se Exu pode relativizar os conceitos do bem e do mal, sendo um anjo ou demônio, o próprio diabo, que fora um anjo caído, pode voltar a ser uma entidade do bem por meio das religiões afro-brasileiras. Por isso, Exu demônio usa o hífen como sinal de leitura, ele não representa o mal absoluto. Ele vai acrescentar aqui, ainda, na página 32 e 33, Exu não é o diabo e o diabo não é Exu, ou não é de Exu, mas ambos podem estabelecer relações que ampliam seus significados a partir do contato entre os sistemas culturais que os originam. Esse Exu que nós temos no Brasil, ele é único. O Exu, vamos colocar assim, o Exu da Umbanda, ele é único. A gente só vai ver ele aqui no Brasil. O Exu Orixá, ele já está espalhado no mundo inteiro como um conceito de divindade, sim. Ele é uma divindade até dessas divindades controversas, assim como o deus Loki dos nórdicos assim como outras divindades com duplo, vamos colocar assim, com duplos sentidos são. E esse aspecto do bem e do mal é transmitido para o Exu da Umbanda justamente por causa dessa ideia de que Exu, o orixá, era o diabo. Porque ele é do bem e ele é do mal. Ele faz isso, ele faz aquilo. Ele é perturbador. Ele não tem um lado.
Então, quando isso vem para o Brasil e a gente começa a cultuar os nossos ancestrais, nossos compadres, e nós passamos a classificá-los como Exu, lembrando que antigamente eles eram chamados de Tatá, que é uma tradução livre para pai, porque era o culto de Angola. Então, Tatá é pai, então os Exus era Tatá, Tatá de Umbanda. Então, até hoje a gente tem Tatá Caveira, né? É ainda o resquício dessa tradição. Mas eles vão substituir o Tatá por Exu. Então, em vez de ser Tatá veludo, é Exu veludo. Então, essa entidade, ela vai ganhar esse sentido de fazer o bem e o mal. E até mesmo vai entrar num sistema, que ele depois vai narrar aqui, que é num sistema religioso kardecista, da purificação do espírito. Agora ele está num sistema de evolução, de desenvolvimento, a qual ele precisa passar por uma purificação. Então, é plausível que até certa linha ele pratique o mal, mas passou dessa linha adiante, ele não vai praticar mais porque ele evoluiu. Então, esse aspecto do bem e do mal, de Exu ser ou não ser o demônio, ele passa de África, o reconhecimento europeu católico, do entendimento que aquela entidade, ela é, assim como as entidades grego-romanas, do mal, porque é o culto ao sexo, vem para o Brasil dessa forma, sendo o diabo. Aqui passa a haver uma nova manifestação, a qual vamos classificar como Exu, e ele pega o aspecto do bem e o aspecto do mal. O lado do bem é aquele que ele abre os caminhos. Poxa, trancar ruas, ele abre o meu caminho. Mas para o outro, ele fecha. Então, ele vai praticar o bem, vai praticar o mal. A minha pombogira, ela me ajuda, mas para o outro ela faz o mal. Então ela faz o bem, ela faz o mal. O seu preto velho, por exemplo, não vai fazer isso, ele só vai fazer o bem. Então é aquele aspecto católico. Ele já passou pelo trivo de evolução, entende? Ele já é mais católico, ele já é mais branco, ele já é mais europeu. Então é essa visão, pelo menos na minha análise aqui, que o Wagner ele vai trazer a partir dessa leitura antropológica que Exu passa desde a África até os dias atuais. E tem muito mais coisa aqui, ele vai citar muito mais coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, acrescentando, tem uma parte que é muito interessante. Ele vai falar da seguinte forma. Para muitos adeptos, ser filho de Exu é visto como um estigma. E em uma população que já carrega os estigmas da cor da pele e da pobreza, evitar-se acrescentar mais este, até mesmo porque Exu, em muitos terreiros, é sinônimo de espírito dos mortos, encosto, que ao possuir o corpo de uma pessoa, tem de ser despachado, mandado embora. Lembra que no candomblé, por exemplo, tem um ritual de despachar Exu. Hoje é ressignificado, tá? E esse termo para muitas casas, algumas outras casas ainda mantêm essa tradição que é mandar Exu embora, como se Exu fizesse morada ali e no período do culto ele iria fazer confusão. Mas não, despachar Exu é no sentido de colocar Exu na porta para vigiar o culto, né? Então tá assim, tá ressignificado. Contudo, o que ele narra aqui é esse Exu de antes da década de 90, aonde você ser filho de Exu era ruim. E é muito engraçado que é uma percepção minha do candomblé aqui do Espírito Santo, do que eu vejo também no YouTube de outras regiões, que é o quê? Os filhos de Exu geralmente são pessoas pretas, pessoas extremamente magras, salve um ou outro que são mais bombadinhos, né, mais fortes, mas geralmente tem esse aspecto de ser sempre preta e sempre extremamente magras. É um arquétipo criado em cima dos filhos de Exu. Porque, por exemplo, os filhos de Loguendé sempre são brancos, bonitos, os olhos azuis, de preferência já gays. E se não for, o santo vai transformar em gays. São estereótipos criados somente aqui no Brasil para designar filhos de quem a partir do olhar. Esquece jogo de búzio. Para que jogo de búzio? Não precisa. Eu estou olhando aqui pela sua característica, você é filho de X pessoa ou de X orixá. Assim como eles colocam, as filhas de Iemanjá têm um peitão, têm um cabelão, as filhas de Oxum são bonitas, mas são arrogantes. Esse tipo de idiotice que cria em volta dos filhos de orixá. Existe um sistema oracular a qual o orixá identifica os seus filhos, chamado jogo de búzio. Procura um terreiro tradicional do candomblé ou ifá que você vai descobrir quem verdadeiramente é o seu orixá. Diferente disso é marmotice. E aqui ele deixa muito bem claro que esse estereótipo
sempre foi negativo. Uma vez que você já é preto, em um país onde ser preto é crime, e você ainda carrega o estereótipo de ser pobre, todo pobre é ladrão, todo pobre é desonesto, e ainda é filho de Exu, o filho do diabo, então você não quer. Você não quer carregar mais essa minoria em torno de você, mais esse alvo de ataques contra você mesmo. Então, ser filho de Exu é evitável. Aqui ele vai narrar, não vou ler aqui agora, ele vai narrar que para contornar essa condição, o sacerdote pegava aquele filho de Exu e fazia Ogum. Isso é muito comum ainda nos candomblés. Fazia Ogum, porque Ogum é irmão mais velho de Exu, então colocaria Exu sob controle. E nos assentamentos de Exu colocava cadeados para poder controlar esse poder. Claro que é só uma forma de tentar controlar essa energia que não é controlável. Exu não é barrado, Exu, ao contrário, é ele que barra, é ele que é o dono da chave e do cadeado da porta da encruzilhada. Se você não passar, querida, é porque Exu não quis que você passasse. Não existe outro orixá que vai dar ordens a Exu. Exu não obedece a ninguém. Então até essa ideia de Exu escravo, cada orixá tem o seu Exu, cada pessoa tem o seu Exu catiço, que catiço é uma palavra que vai substituir, mas tem o mesmo sentido de escravo. Então não, esse Exu não é o seu escravo, ele não é o seu servente. Ele é um espírito, ou ele é uma divindade que é dona do mundo, ele é solto no mundo para poder fazer tudo o que ele quiser fazer, tá bom? Mas, novamente, são estereótipos daquela época. Hoje é muito mais claro e hoje nós vemos muito mais iniciações a filhos de Exu, principalmente graças ao Ifá, ao Ixexelegba, que trouxe o culto de Exu de volta ao Brasil, e Exu parece ter se alegrado muito com isso. Eu, como cultuador de Exu, eu me alegro muito saber que mais pessoas estão cultuando Exu como divindade, rei deste mundo, e não como Satanás, diabo, que não tem nada a ver com a nossa religião. Olha, nós temos uma problemática nesse livro aqui, que na página 38 tem uma citação. Vamos lá. Ele fala da seguinte forma: Sofia, citada por ele, fora iniciada por volta de 1936 para Exu Mavambo, no terreiro Tumbajussara do pai Siriaco, de tradição banto. O pesquisador Edilson Carneiro, em 1948, disse ser este o único caso de filha de Exu que ele conhecia na época. Segundo Pierre Verger e Roger Bastide, Sofia acreditava ter sido iniciada para o orixá errado, pois, na verdade, ser filha de Ogum, morreu doente, achando ser vítima de uma vingança do seu orixá verdadeiro, que no caso seria o Ogum. E aqui nós temos uma problemática que isso se repete ainda. Isso ainda se repete, porque as pessoas têm a ideia ainda que existe o orixá certo e o orixá errado. Não existe orixá certo e orixá errado. Existem orixás. E isso está acima do bem e do mal e do certo e do errado. O que acontece é que muitas das pessoas não se orientam da forma adequada e acabam cultuando energias que não se devem na sua vida. Pensa, se você nasce sobre a regência do fogo e você cultua somente fogo, você acha que a sua vida vai ser pacífica? Aí você vai reclamar: eu vivo em confusão, eu vivo sendo traído, eu vivo sofrendo acidente. Ué, mas você cultua o fogo e você é do fogo. Cadê o seu equilíbrio? O seu equilíbrio é cultuar o que é oposto, aquilo que te falta. E é justamente essa filosofia que Ifá e os orixás vão trazer. Você pode ser da Oxum, beleza, você é da Oxum. Automaticamente você já tem todos os atributos de Oxum. Então vamos ver o que Oxum não tem para te dar. Então eu vou cultuar, eu vou iniciar você nos orixás que vão te dar coisas, atributos, bênçãos que Oxum não consegue te dar. Porque automaticamente você já tem Oxum na sua vida, meu amor. Então não precisa. Então essa ideia do orixá errado é criado pelos pais de santos, pelas mães de santos, para poder apontar para a barraca do outro e falar: aquele peixe é podre, o bom é o meu. Entende? Vender o peixe falando que o do outro é podre. Então, isso se popularizou muito rápido porque era uma justificativa para o macumbeiro dizer: a minha vida está errada porque o meu santo está errado. Fizeram o santo errado na minha cabeça. É a mesma desculpa que o crente dá
quando ele erra, que ele coloca a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Aí, durante muitas décadas, virou a desculpa do macumbeiro que a vida dele tá mal, porque não é por causa do mau caráter dele, não é por causa da preguiça, não é por causa das coisas ruins que ele faz, não é por causa disso. É por causa que o orixá tá errado. E eu já vi isso na minha frente. A pessoa usava droga, a pessoa incorporava, a pessoa dava em cima das pessoas na hora da gira incorporado, a pessoa bebia, usava drogas, fazia orgia depois da gira, mas o problema não era nada disso. O problema é que o santo dela estava errado. Aí, engraçado, depois consertou o santo e a vida continua uma bosta, porque as práticas erradas continuam. É o que eu volto lá no começo do vídeo. A religião foi feita para confrontar o seu caráter. Uma vez que você não é confrontado, você não muda. Então nunca nenhum pai de santo confrontou essa pessoa pelos atos que ela tinha, porque vai perder o filho de santo? Vai perder os 15 mil reais que ganha numa iniciação? Não vai. Então é melhor passar pano. Passar pano porque depois ele se vira, ele vem, faz ebó, é mais dinheiro para mim, beleza, eu deixo se lascando para que eu possa ganhar mais dinheiro. Infelizmente é isso que virou. Então a história aqui da Sofia, que ela é dita como a única filha de Exu, até porque naquela época a mulher não era feita de Exu. Quando era feita, eles falavam que era Elegba ou Legba, que seria o feminino de Exu. É por isso que tem muita gente que ainda chama Pombogira de Elebara, por causa dessa confusão que havia nessa época. Mas de fato era Exu, a iniciação era toda feita para Exu, só que a roupa parecia mais uma roupa de Oiá do que de fato de Exu. Era uma roupa muito feminina na época. Tem vídeo no YouTube sobre isso, só procurar saída de santo naquela época e você vai ver isso aí. Coloca lá, saída de santo de Elegba, saída de santo de Exu antigo, você vai achar muita coisa. Aí ele vai falando assim que ela se sente perturbada, porque o pai de santo, a mãe de santo, provavelmente, no caso aqui o pai de santo, né, que é o pai Siriaco, ele não conta para essa pessoa a importância de Exu, de repente nem ele sabia. E ele iniciou porque quis iniciar, que muita gente faz isso. Eu nunca tive um Logoendé na minha casa. A primeira pessoa que aparecer, eu vou iniciar em Logoendé. Vai lá e inicia a pessoa de Logoendé só para completar o álbum de figurinha. Acontece também. Então, ele provavelmente não explicou para ela a importância de Exu, ele não sabia. E ela, vendo todo mundo falando, que naquela época falava que era errado fazer Exu, e que deveria ter sido feito Ogum, ela morreu pensando que era uma vingança, ou seja, deve ter morrido precocemente, ou seja, isso afligiu a alma dela, afligiu a integridade espiritual dessa mulher, a falta de informação. Então isso é muito cruel no candomblé, também muito cruel no todo segmento de iniciação, e eu vejo essa crueldade também na Umbanda moderna, porque as pessoas olham para você e já quer te dar santo, né? Aí elas te dão um santo, você começa a acreditar naquele santo, daqui a pouco você começa a alimentar uma energia que não é correspondente à sua própria energia e você acha que a culpa é do santo, que é vingança do santo, é castigo do santo. Aí o santo leva uma culpa que nem é dele. Primeiro a culpa é do sacerdote ou dessa pessoa do culto que te deu uma desinformação. Primeiro a culpa é dele. Ele fez um desserviço para a religião. Aí agora também a culpa é sua, que não foi atrás do que é tradicional, do que é verdadeiro. Porque, me desculpa, eu quando estive nessa situação, eu fui atrás do que era verdadeiro, do que era satisfatório para mim, no meu entendimento. Eu não aceitava qualquer tipo de explicação. A mentira. Tem muitos sacerdotes que falam assim, não é a hora de você aprender. Eu falei, então se não é agora, nunca vai ser. Uma coisa é eu não ter o poder da compreensão. Isso pode me vir há muito tempo, com o tempo de culto, mas a informação tem que ser me dada. Sem a informação, a minha cabeça, a minha ori não abre. Ou seja, ela pode se fechar para aquilo. Eu me torno uma pessoa cada vez mais ignorante para aquilo ali. Então eu nunca aceitei que isso fosse me imposto. Ou você me fala, ou eu saio fora. Eu posso não compreender, mas eu quero ter a certeza que você sabe o que você está fazendo. E assim eu descobri muito marmoteiro que queria colocar a mão na minha cabeça em troca de dinheiro. Então eu saí fora. Então eu acho gostoso quando uma pessoa chega até a mim, eu gastei 25, 15, 35, 70 mil em uma feitura de santo e eu descobri que não fui feito no santo. Eu falei, parabéns.
Porque se você joga no Google feitura de santo, você acha um montão de coisa. O que lhe custava assistir um vídeo? O que lhe custava ler um artigo? O que lhe custava fazer isso? Nada. Você preferiu gastar 70 mil para ver acontecer na mão de um charlatão. Eu tenho certeza que muitos sacerdotes importantes da sua comunidade lhe apontaram erros e você não quis ouvir pela sua ignorância. E geralmente o charlatão, ele vem com a bandeja cheia, tá? Temos que ter essa observação. O sacerdote tradicional fala, vai devagar, não é assim. Tudo tem o seu momento, você pode até entender, compreender, mas não é hora de você fazer. O charlatão vai falar, vem que eu vou te dar tudo. Já te dá o DK no primeiro ano de santo. Já te dá todas as autoridades de Umbanda sem você rodar de um preto velho. Aí surge um monte de sacerdotes formados na primeira encruzilhada da vida, sem saber nada. E replicando várias mentiras. Então, para você que foi enganado, parabéns. O primeiro erro é seu. O segundo é da pessoa, mas o primeiro é seu. Aqui tem uma coisa muito importante que eu acho, cara, isso é incrível. Como os historiadores, eles têm um papel fundamental para o nosso culto. E você, querido, que tem uma opinião tirada das vozes da sua cabeça, tem que entender que existem pessoas que dedicam sua vida ao estudo do culto. Tá? Não só um estudo esotérico, um estudo místico que vai entender como funciona no campo espiritual. Isso aí é o culto, isso aí ninguém sabe, não tem verdade de nada, mas o sistema a qual é imposto para nós, em nossa comunidade, em nossa sociedade, isso é estudável, isso se chama antropologia, sociologia, isso se chama história, e existem pessoas que estudam isso, assim como o próprio Wagner ao lançar esse livro. E eu me admiro como uma pessoa que eu também não sei se ele é ou não do culto, mas como uma pessoa ela consegue ser muito mais coerente do que um sacerdote que vive o culto e supostamente o estuda e o ensina, né? Vamos lá. É últimos trechos que eu vou ler, tá? Porque eu acho isso fantástico. Na página 53, ele começa aqui um capítulo que é sobre altares, representações, sobre muita coisa. Então, assim, tem muita coisa anotada. Exu, nomes e faces. É o capítulo 2. Ele vai trazer muita simbologia aqui que é utilizada nos cultos, mas algumas coisas me chamou a atenção pela coerência que ele traz. Então, na página 53, ele coloca da seguinte forma. Os garfos de pontas triplas ou duplas, por serem sínteses das ideias de encontros, transições, passagens e sexualidade, se contornaram potentes símbolos transnacionais do orixá, visto em seus pontos riscados e ferramentas. Os pontos riscados, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Os tridentes de três garfo, de três pontas, e o de duas pontas são símbolos dessas divindades, dessas entidades, se tornaram, e lembrando que isso também é símbolo de Elegba e Bara em alguns países em África, em algumas nações em África também é símbolo. Já o orixá Exu não recebe esse símbolo, mas aqui no Brasil ele vai receber. E é justamente por causa desse simbolismo do falo e o simbolismo da vagina que ele traz. Uma vez que Elegba, como já disse, já foi um Exu mulher. E depois isso vai se converter na pombogira, por isso que as pombogiras já foram chamadas de lebara. Esses garfos também vão ser configurados nos pontos riscados. Os pontos riscados são emblemas elaborados pelos Exus para se identificarem quando incorporados em seus filhos, sobretudo nas sessões de Umbanda. Tá? Normalmente os Exus riscam com um pedaço de giz, calcário, ou também chamado como pemba, os seus pontos no chão e sobre ele acendem velas. Isso quer dizer, isso é chamado firmar ponto, ele acrescenta. Isso é muito importante porque a gente vê muita confusão sobre os pontos riscados. Pessoas estão até impondo o ponto riscado como uma literatura viking, uma herança viking dentro do culto de Umbanda, uma vez que não temos relatos de vikings no Brasil, então seria impossível ter esse encontro cultural, mas já querem colocar Exu lá na idade dos vikings, lá como defensores dos vikings, um montão de coisa, um monte de baboseira, que não tem nada a ver. Eu já vi também estudos de quimbandeiro falando que o tridente quer dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
o que pode ser também de acordo com cada entidade, se ela tem essa interpretação, mas de forma geral, antropologicamente, visto o movimento que essa divindade, essa entidade fez desde a África até aqui, que esse símbolo representa o falo do homem ou a vagina da mulher, ok? E ele acrescenta na página 54. As ferramentas, isso aqui para mim foi assim, maravilhoso. As ferramentas poderiam ser vistas como uma visão em ferro dos motivos representes no desenho dos pontos riscados. São feitas para compor os assentamentos da divindade cultuada em altares individuais ou coletivos. Ou seja, aquela ferramenta, aquele ferro, ele é uma distensão, ele é uma réplica de todos os elementos que estão no ponto riscado da entidade. Então, meu amigo, quando você compra uma ferramenta e ela tem um bracinho para colocar um copo e outro bracinho para colocar um cigarrinho, saiba que você está comprando algo que o mercado está impondo para a sua fé. De fato, aquilo não representa bosta nenhuma. O que representa é o ferro derivado do ponto riscado da sua entidade. Ah, Gesley, mas a minha entidade ainda não riscou o ponto. Como é que eu vou comprar o ferro? Não compra. Não compra, não é hora. Se a sua própria entidade não deu nenhum ponto, para que você vai querer ferro? Você está colocando a carroça na frente do boi. A ignorância está vindo de você. Aí depois dá tudo errado, a culpa é da entidade. Respeita as etapas. A entidade canta o ponto, risca, firma o ponto, desenha o ponto riscado, e através daquele ponto riscado, você vai redesenhá-lo, trazendo toda a simbologia para um ferro. Ela vai confirmar esse ferro e aí você vai mandar um ferreiro fazer. Você não vai comprar isso pronto. Você vai mandar um ferreiro fazer. O que é pronto é o que o mercado quer impor para você na sua religião. Entende? Então é por isso que o ferro ele é uma distensão do ponto riscado. É por isso que ele é único. Somente a sua entidade tem aquele ferro. Não é todas as entidades, todos os tranca-rua vai ter o mesmo ferro. Não, o seu tranca-rua tem o seu ferro porque ele tem um ponto riscado individual. Quando é coletivo, aí sim nós imaginamos que seja um ponto coletivo, que aí vai ser um ponto derivado de um ferro, vai ser um ferro derivado de um ponto de falangeiro. Aí é outra história. Mas eu acho difícil as pessoas compreenderem isso. É porque as pessoas querem o fácil, né? Não quer passar pelo processo. Ela quer chegar na loja, ela compra do A ao Z e já sai da loja com todos os instrumentos de Pai de Santo. Até a de já, ela sai para chamar Preto Velho. E ele continua na mesma página. Por essa razão, cada orixá ou ser humano tem um Exu que lhe serve e que leva muitos adeptos a ser Exu como ver Exu como criado ou escravo dos orixás. Eu nem deveria ter lido isso aqui. Mas como eu li, eu achei isso muito grave. Eu acho isso muito grave porque da forma que ele coloca, até passa a ideia de que sim, Exu é escravo, que Exu é um servo de cada orixá ou de cada ser humano. Mas não, não é. Uma vez que Exu na Umbanda é um ser individual, cada um tem o seu, porque é um ancestral seu em missão de desenvolvimento e evolução junto com você, ele parece ser particular, mas não é. Ele é o seu companheiro. A sua esposa, o seu esposo, ele não é uma posse sua, porque vocês estão casados. Ele é um indivíduo, ela é uma indivíduo, e isso merece total respeito. Então, da forma com que ele põe aqui, essa individualidade do indivíduo ou do orixá tendo um Exu próprio como escravo, é muito grave. Discordo completamente disso. Mas concordo que isso era visto antigamente. As pessoas pensavam assim. E é o que eu torno a dizer. Nem tudo antigamente era bom. Nem tudo antigamente era tradicional. A marmotice sempre existiu, desde os primórdios. Então, o que nós devemos buscar é a coerência. Se o que está sendo dito não bate com nada, preste atenção. Essa pessoa está tentando te enganar de alguma forma, ou ela já foi enganada e ela só está replicando aquilo que foi falado para ela. Temos que fugir disso. A coerência do culto vem a partir do entendimento, da prática e do ouvir os mais velhos. Mesmo que esses mais velhos não estejam completamente letrados sobre o que estão dizendo, mas tem verdades ali que devem ser estudadas para analisar os pontos de vista de dentro da realidade, como o próprio autor nos ensina no começo do livro. Não adianta eu ficar vendo de fora. Vendo de fora e analisando de fora,
Foi assim que surgiu o livro Orixá Pombogira, Orixá Exumirim, Orixá Preto Velho, o que não tem coerência nenhuma com a realidade na Umbanda. E hoje o grande serviço que a gente tenta prestar de desmistificar isso é gravíssimo. Como eu falo, perco muito mais tempo tentando desmistificar do que de fato falando o que é a verdade. Porque, infelizmente, se a gente fala algo muito coerente, a pessoa já pega aquilo lá e já posta colocando as suas ideias, colocando os seus orixás, colocando a sua teologia esotérica em cima daquela informação que não tem nada a ver com aquilo. Então, infelizmente, tem que desmistificar primeiro para depois acrescentar uma informação nova que geralmente é muito mais pautada na história, na sociologia, no fenômeno sociológico dessa religião, dessa divindade, dessa entidade para nós brasileiros, do que um achismo. Gente, vozes da sua cabeça não é fonte para nada, tá? Guarde a sua opinião sem estudo no seu bolso. Escuta, vai ler, vai estudar, vai ver documentário, vai visitar terreiros e conversar com pessoas tradicionais. Sai da sua bolinha para você entender melhor. Antes de você dar a sua opinião sem saber de nada, sem ao menos ler um autor que não seja diferente daquele que você concorda. Porque a gente está indo pelo mesmo caminho que os cristãos e os evangélicos, que somente lê a Bíblia e acha que a Bíblia é a verdade absoluta. E é um livro que se autoafirma. Então é claro que você vai se autoafirmar a partir daquele livro. E a gente está da mesma forma. Então vamos parar com isso. Olha, livro fantástico. Exu, do Wagner Gonçalves da Silva, coleção Orixás, muita coisa boa. Ele vai trazer muitos pontos cantados aqui depois, muitos estudos sobre esses pontos cantados, por que se cantava, por que se falava certas palavras, certos dizeres dentro da Umbanda sobre Exu, Pombogira. O livro é riquíssimo. Vale a pena ler, vale a pena comprar, vale a pena ter como manual de você consultar. Faça isso, rabisca o livro, consulte quantas vezes quiser. Vai ali, usa para você ter um norte, para você sair da marmotice, sair da ignorância, sair de umas falácias que foram impostas a você, tanto pelo cristianismo, tanto pelos povos, pelos esotéricos. Saia disso, transcida, porque o seu Exu, a sua Pombogira, o seu compadre, a sua comadre tem muito a oferecer para você, mas primeiro você tem que tirar esse freio que você mesmo se impôs, tá bom? Muito obrigado, eu sou Gesley Alves, curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas que vai ajudar muito. Até mais, tchau, tchau.